Olá pessoal, olha isso. O dólar USD BRL, o dólar em relação ao real, o real em relação ao dólar, tá rompendo fundo. Chegamos agora, né, nesse exato momento a tocar em R$ 5, tá? Ou seja, para comprar um dólar está a R$ 5, né? Uma queda bem forte aí recentemente. E acompanhando toda essa tendência, tá? No gráfico de maior projeção, no gráfico semanal, a gente vem acompanhando que o real está realmente ganhando força com relação ao dólar, tá? E o que a gente viu no dia de hoje é o real chegando em R$ 5 para um dólar. Um fortalecimento aí muito bom, né? Isso com relação a as taxas de juros do Brasil estarem altas ainda, e tanto no mercado americano, né, o Fed está reduzindo, tá, as taxas lá, e aqui ainda está bem alta, então a gente está ganhando um pouco mais de força com relação ao câmbio, né? E hoje o Brent está cotado em 94 mil, chegamos ali um pouco mais embaixo, mas estamos permanecendo nessa região depois de abrir com um gap na semana para baixo, né? Isso em decorrência do que o presidente Trump vem falando e aumentando essa volatilidade no mercado em geral. E o Brent está permanecendo ali nos 94, 93, chegou um pouco mais embaixo em 89, mas está segurando na região de 90. Isso é bem interessante, né, para combater a inflação, já que, né, 99% dos produtos hoje está ligado diretamente ou indiretamente com o combustível, né, com o diesel, com a gasolina, com o combustível em geral. Vamos dar uma olhada no Bitcoin. O Bitcoin, né, que está em uma correção aí já há alguns meses. Isso devido também à tendência baixista, né, do ciclo de mercado das criptomoedas, mas nessas últimas 2 semanas ele ganhou um pouco de força, né, chegou ali na região, né, em 60 mil, e agora a gente está em 72 mil, ganhando um apetite, né, a risco, formando aqui uma concentração, né, uma acumulação para que possivelmente possa subir mais um pouco, tá? Mas aí a gente ainda tem essa tendência de baixa mais forte no Bitcoin, né? Nas criptomoedas. E vamos dar uma olhada aqui no ouro também, no SHA-USD, no Gold, tá? O Gold aí no semanal chegou a tocar em uma mínima em 4.115 onças, né, por onça Troy. E agora está em 4.763. Corrigiu bastante e já voltou a retomar uma alta. E agora no gráfico a gente acompanha que está retomando essa alta. E possivelmente pode criar uma acumulação nessa região, ou para subir mais ou para corrigir mais um pouco, né? Vai depender do cenário macro, da geopolítica também. E sobretudo da inflação do dólar, né? Vamos olhar as notícias nos sites, nos portais internacionais, que para mim tem mais peso para as notícias, são mais, vamos dizer assim, menos tendenciosos as notícias internacionais. Israel ataca o Líbano, estreito permanece fechado, o Estreito de Hormuz, enquanto Vance se dirige para as primeiras negociações Estados Unidos e Irã. Ou seja, como eu falei no meu último vídeo, que na verdade não houve um cessar-fogo ainda, né? Ainda está nessa negociação de um possível cessar-fogo, mas de fato não aconteceu. É tanto que há boatos que o partido que tem o controle do Irã está cobrando pedágio para passar pelo Estreito de Hormuz. Eles estão realmente querendo manter esse controle forte. O partido que até então está lá tomando controle
do país do Irã, né? E o Estreito de Hormuz permanece fechado e Israel lançou novos ataques contra o Líbano na sexta-feira, que os Estados Unidos e o Irã classificariam como violações do acordo de cessar-fogo, firmado às vésperas de suas primeiras negociações de paz sobre a guerra. Justamente o que a gente comentou no vídeo passado, que esse cessar-fogo seria mais momentâneo do que uma decisão efetiva. E diante da truculência do Trump e também das respostas do partido do Irã, né, o Teherã, realmente esse acordo está ainda distante de acontecer, na minha opinião, tá? Opinião particular, mas é o que eu estou vendo, né, nesse quadro, nesse cenário atual. E também, pessoal, a gente falar aqui dos índices americanos que saíram, né? O aumento recorde nos preços da gasolina impulsiona a inflação ao consumidor nos Estados Unidos no mês de março. Inflação alta, batendo não só nos Estados Unidos, quanto no Brasil, qualquer país, todos estão sofrendo com essa alta do combustível, do Brent, né? Que é o barril do petróleo subindo, todos os combustíveis tendem a aumentar e a inflação está batendo na porta. E os Estados Unidos já está sentindo essa diferença nos preços. E o índice do consumidor nos Estados Unidos em março veio com alta, né? Impulsionando a inflação nos Estados Unidos. Em março, os preços ao consumidor nos Estados Unidos registraram o maior aumento em quase 4 anos. À medida que a guerra com o Irã levou a uma alta recorde no custo da gasolina e do diesel, representando um golpe para o presidente Donald Trump, cujos índices de aprovação vêm caindo bastante devido à insatisfação com sua gestão na economia. Tudo aquilo que a gente já vem comentando, que realmente essa frase que ele soltou, né, esses dias, essas falas dele, que poderia exterminar todo um povo se não abrissem o Estreito de Hormuz, realmente mostra um pouco de fragilidade do poder americano em decidir, né, conflitos nesse sentido, já que, né, o ataque partiu principalmente do governo americano. Então tá difícil acontecer uma resolução no curto prazo sobre isso. É o que a gente está acompanhando também na Rússia contra a Ucrânia. Já vão-se vários anos nesse conflito, né? Não também, né, em outras regiões, né, como também no Líbano, Israel, na Síria, essas guerras que já vem perdurando bastante tempo, né? Voltando aqui para o mercado, a gente também vai falar um pouco do DXY, que é uma cesta de moedas, tá? Uma cesta de moedas contra o dólar, que mostra de fato como é que está a força do dólar em relação a essas moedas, como o euro, como a moeda também inglesa, né, e dentre outras moedas. A gente vê que no curto prazo, o DXY vem caindo, né, vem formando essa queda no curto prazo e mostrando realmente que o dólar tende, né, a de fato enfraquecer nesse período. E tudo isso basicamente pelas decisões do governo atual para lutar principalmente contra uma dívida, né, a dívida americana, que já passa dos 40 trilhões, é um valor bem alto. Então o prestígio e a moeda americana de fato vem caindo e o poder americano sobre a economia também. Mas, ao meu ver, vai demorar bastante para que os Estados Unidos de fato perda esse poder de detentor da economia mundial, principalmente não só pela economia ser a mais forte, né, as maiores bolsas, as maiores empresas cotadas em bolsa, mas também pelo poder bélico,
que os Estados Unidos investem uma boa parte do que produz em armas no exército, em tecnologia, no exército, na tecnologia, na marinha, na aeronáutica, né, na NASA também. Então, quando a gente fala sobre um contexto geral, os Estados Unidos ainda têm esse poder, mesmo com falas de um presidente meia truculenta contra um povo, né? Mas é isso que vem, que ainda tem o poder, né? É os Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Tá? Até o próximo vídeo.